Bom dia, irmãos. Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Vamos iniciar abrindo nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 8 a 11. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da Confissão de Fé de Westminster. Nós estamos no capítulo 21. Hoje nós vamos estudar o capítulo 7. Título que eu coloquei aqui, o Dia do Senhor, é o tema desse inciso, o Dia do Senhor. Deus separou um dia. Vamos iniciar então com o quarto mandamento, Êxodo 20, 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e o 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, graças nós te damos por mais um dia, Pai, o dia do Senhor, que o Senhor nos concede para nós santificarmos e nos santificarmos também como igreja. Pai, obrigado por esse privilégio. Obrigado, Pai, porque nós não somos dignos, não somos merecedores de tudo que o Senhor tem feito por nós, de todas as suas bênçãos, de todas as tuas graças. Obrigado, Pai. Perdoa os nossos pecados, nossos erros, falhas, medos, negligências, tudo aquilo, Pai, que entristece o teu Santo Espírito, tudo aquilo que nos torna pedra de tropeço para o teu reino, para aqueles que ainda não foram alcançados pelo teu evangelho. Perdoa-nos, Pai, nos ajuda a ser melhor. Não conseguimos com nossas próprias forças, e sim somente com tua graça, mas nós cremos na tua palavra que diz que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso nós confessamos, Pai, que somos fracos. E também cremos na tua palavra que diz que aquele que começou a boa obra há de terminar em Cristo Jesus. Pai, nos ajuda agora nesse momento a entender a tua palavra. Me ajuda, Pai, a torná-la clara para meus irmãos. Pai, nos ajuda a guardar esse mandamento, a entender melhor sobre ele e que possamos, Pai, assim ser mais santos a cada dia e resplandecer a tua glória como igreja. Nos ajuda, Pai. Tira todas as distrações, tudo aquilo que nos atrapalha. E nos ajuda a ser melhor, nos conforma à imagem do teu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, como eu disse, nós estamos estudando o capítulo 21 da Confissão de Fé de Westminster. Nós já vemos nos 6 primeiros incisos sobre o culto religioso. E agora o 7 e o 8, ele é dedicado ao domingo, que o domingo, que nós geralmente prestamos o nosso culto solene, então está tudo nesse capítulo. Antes de começar, eu gostaria de fazer 2 perguntas básicas para os irmãos. Tem alguém aqui hoje, ou assistindo nós pela live, que acha que não vir no culto ou não vir na escola bíblica não é pecado? Porque nós acabamos de ler o mandamento. Tem alguém aqui hoje que acha isso? Porque eu falo, nós temos, nós professores, o pastor, às vezes nós temos que voltar para o básico. Porque tem pessoas, parece que, não estou falando da igreja, irmãos, eu tenho contato com irmãos de outra igreja, mas parece que eles não entenderam nem o básico. Então, eu queria falar, se tem alguém hoje que acha que não vir por qualquer motivo fútil, lógico que tem os motivos lícitos para você poder estar não vindo, não guardando esse dia.
né? Mas simplesmente por vontade própria não vir, né, é um pecado, né? E nós temos que deixar bem claro isso, né? Como tem pessoas também que acham que guardar o dia do Senhor é só vir no culto. Não, eu fui, estou guardando o dia. Não, fui na escola bíblica ou vim no culto, eu já guardei o dia do Senhor. Não, irmãos. Né? Não é assim. Né? Não é assim que a palavra nos ensina. E hoje nós vamos nos aprofundar mais nisso. Né? Deus separou um dia para ele. Né? Nós vamos ver aqui, por mais que nós lemos, né, Êxodo 20, que é os 10 mandamentos, nós vamos ver que a guarda desse dia, esse dia Deus separou lá em Gênesis, lá na criação. Isso não é a lei, né? Isso era a lei lá de Moisés, já foi extinto. Não. Nós já estudamos que os mandamentos não foram extintos. A lei moral não foi extinta. Né? O que foram extintas foi as leis cerimoniais. Por mais que é uma lei moral, né, não foi extinta, mas a guarda do dia do Senhor, né, ela vem muito antes, né, dos 10 mandamentos. Né? E isso que nós vamos ver hoje. Né? Se Deus nos ajudar, pretendo terminar. Né? Hoje o ensaio vai ser só à tarde, né? Então dá para passar um pouquinho se for preciso. Né? Mas amém, irmãos, eu não gosto de passar o tempo. Né? Então vamos agora já para a nossa Confissão de Fé de Westminster, capítulo 21, inciso 7. Se os irmãos têm aí a Bíblia de Genebra ou têm no celular, acompanhem comigo. Né, que diz o seguinte: como é lei da natureza que, em geral, uma devida proporção do tempo seja destinado ao culto de Deus, assim também em sua palavra, por um preceito positivo, moral e perpétuo, preceito que obriga a todos os homens, em todos os tempos. Deus designou particularmente um dia em 7 para ser um sábado. Sábado, descanso, não é o 7º dia, nós vamos ver. Então, Deus designou a ser um sábado santificado por Ele. Desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, esse dia foi o último dia da semana. E desde a ressurreição de Cristo foi mudado para o primeiro dia da semana, dia em que nas Escrituras é chamado de domingo, ou dia do Senhor, e que há de continuar até o fim do mundo, como o sábado cristãos. Hoje fica mais fácil, né, citar as referências aqui. Nós temos 4 que a Confissão de Fé nos diz, porque o texto é bem claro, né, é bem básico. Né, como nós lemos Êxodo 28 a 11, Isaías 56, versículos 2, 4 e 6, 1 Coríntios 16, 1, 2 e Atos 20 a 7. Né? Então, irmãos, resumindo, né, esse texto grande que nós lemos, às vezes a gente começa a ler, a gente até se perde, né? Mas o dia de Deus, né, o dia do Senhor, pertence a Deus. Né? É isso que ele está falando aqui. E também ele nos ensina que o sábado cristão agora é o primeiro dia da semana. Né? Então Deus instituiu o sábado, como eu disse, né? Sábado significa descanso e não 7º. Né? Como se pensa, né, para o repouso, para que serve, né, o sábado? Né? Para o nosso repouso, né, e dedicação pessoal a Deus. Né? Senão a gente não para, né, na nossa vida. Né? Cada dia é mais obrigações, mais atribuições, né, mais coisa que a gente inventa, a demanda da sociedade. Por isso que Deus criou esse mandamento, não por causa dele. Não, eu fiz esse mandamento porque o povo, né, eu preciso, né, de ser adorado. Não, Deus criou esse mandamento já pensando no homem, né, pensando no nosso descanso, né, então, e para nossa dedicação pessoal a Ele. Né, neste dia, os crentes param todas as suas atividades, né, corriqueiras, rotineiras. Para quê? Para nós aproximarmos de Deus, para nos dedicarmos às coisas de Deus. Né? Até para Jesus Cristo, esse dia era o 7º dia da semana. Né? Porque, como já vimos, né, já falamos, Deus criou, né, o céu, a terra, o universo, em 6 dias, e no 7º Ele descansou. Né? E da mesma forma, né, nós, né, como seres humanos, como nós lemos na confissão,
né? Esse mandamento é para todos os homens, em todos os tempos, até o final dos tempos, não é somente para os crentes, né? Não, né? Tem mandamentos que são exclusivos para os crentes, né? Mas esse é para todos os homens, né? Em todos os tempos, até o fim do mundo, né? Então, porém, né, o que acontece? Quando teve a ressurreição de Cristo, né, que aponta para a nova criação, como diz em 2 Coríntios 5,17, se os irmãos quiserem abrir aí, apenas para nós relembrarmos, que diz o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, e eis que se fizeram novas. Então, a ressurreição de Cristo, né, aponta para a nova criação. E a partir da ressurreição de Cristo, nosso Senhor e Salvador, o dia foi mudado, né, para o primeiro dia da semana, como nós estamos falando. Pois o sétimo dia da semana era o sábado, agora é o domingo. Né, e é o dia que a gente celebra, né, a nova criação em Cristo, o dia que Cristo, né, ressuscitou. Os judeus ainda, né, né, e algumas seitas aí, adventistas do sétimo dia, eles guardam o sábado ainda. Né, eles não seguem o que o Novo Testamento diz, né? Mas o que eu quero destacar aqui, irmãos, é que o fato, né, que o crente deve guardar o dia do Senhor. Né? Não é nós que somos reformados guardamos o dia do Senhor. Né? Os presbiterianos guardam o dia do Senhor. Não, é o crente. O crente não. Todos os homens, né, como eu disse, mas o crente tem obrigação, porque nós conhecemos, né, a palavra, nós estudamos a palavra. Então nós devemos, o domingo não é o dia de nós trabalharmos e fazermos os nossos trabalhos, né, corriqueiros, trabalhos seculares, os empregos seculares, estudos. Né? Domingo, né, é o dia que eu tenho mais tempo para limpar a casa, para ir no clube, para ir no ABD, para ir não sei na onde, né, para mim estudar algum curso que eu estou fazendo, para ir no shopping, para ir na sorveteria. Não, irmãos, eu só estou dando exemplos aqui, tá? Mas principalmente a questão dos empregos e nossas recreações. Né? Deus separou esse dia, né, como já disse, o sábado é para o descanso e para a nossa dedicação especial a Deus. E como eu disse, não é porque Deus precisa da nossa adoração, é nós precisamos disso, desse descanso, nós precisamos nos aproximar de Deus. Né? E Deus conhece, né? E tem pessoas, né, que quando a gente fala isso, não, que no domingo você não pode trabalhar, no domingo você tem que ir na igreja, tem pessoas que chegam a ranger os dentes, né, porque não aceitam isso. Mas não sou eu, irmãos, que estou falando, é a palavra de Deus. Né? E nós temos que conformar a nossa vida à palavra de Deus. Não, né, nós conformarmos a Bíblia às nossas vidas. Né? Lamentavelmente, né, devido ao tempo que nós vivemos, né, a sociedade, né, nossa sociedade hoje é uma sociedade hedonista. O que é isso? Que busca o prazer acima de tudo. Né? Nossos dias, a busca é somente pelo prazer. Não, eu tenho que ser feliz, eu tenho que ter o máximo de prazer, eu tenho que, né, buscar somente entretenimento. Né? Essa é a nossa sociedade. E isso até nos tira o nosso compromisso com Deus. Né? Nós vemos crentes, né, usando o dia do Senhor para lazer. Né? Para lazer, para todo quanto é tipo de lazer. Mas quando deveria ser para quê? Para exercícios públicos. Né, de devoção a Deus, de necessidades, de atos de misericórdia, né, porque existem, né, como eu disse no início, questões que nós podemos ser excluídos, né, de guardar esse dia. Eu vou praticar um ato de misericórdia. Também, irmãos, não é porque eu não posso trabalhar, então eu vou chegar de manhã, eu vou tomar o café da manhã, eu vou deixar a louça lá tudo sem lavar. Não é isso. Né? É nossas atividades regulares, quando eu tenho a opção, né, quando eu tenho a oportunidade de não estar fazendo alguma coisa, né, não estar trabalhando, não estar indo para um lazer ou qualquer outro tipo de coisa, né, mas eu deixo de ir à casa do Senhor, eu deixo de servir a Deus para estar fazendo esse tipo de coisa, é errado. Né, não é isso que a Bíblia ensina. Né, o dia do Senhor, né, mudou, né, como eu disse, repito, de sábado para domingo, e continua como estatuto perpétuo. Né? E é nosso dever,
né, guardar esse dia para nossa santidade, por causa da santidade de Deus e para a glória de Deus. Nós não podemos pensar, não, eu vou guardar esse dia, porque senão Deus vai me punir. Né? Eu vou estar cometendo um pecado, Deus vai me punir. Não, nós guardamos os mandamentos por causa da glória de Deus, como forma de gratidão a Deus. Né? Guardar significa, né, desfrutar. Né? Então nós temos que desfrutar desse dia. Né? Deus, como eu disse, né, Ele fez isso por causa de nós mesmos esse dia. Então é o dia que nós nos encontramos com os nossos irmãos, é o dia que nós ouvimos a palavra, né? É o dia que nós nos alimentamos da palavra, que nós oramos, que nós nos reunimos, né? Que no primeiro dia do mês a gente parte o pão, né, e celebra a ceia do Senhor. Né? Então, a guarda do Senhor não pode ser um peso também para nós, não pode ser algo, né, que a gente fica cansado, sobrecarregado. Não, é para nós desfrutarmos desse dia. Né? É comum, né, a gente ouve pessoas, né, que querem negligenciar esse dia, né, a desculpa, não, todos os dias são dias do Senhor. Né? Tem pessoas que falam isso. Claro, todos os dias são dias do Senhor, sem dúvida. Né? Mas esse argumento para negligenciar o domingo não é válido, irmãos. Né? Isso daí a pessoa só está usando isso para negligenciar para o seu próprio interesse. Né? Não podemos nos enganar. Né? Nós não guardamos, né, o dia do Senhor, né, porque ele é um dia mais santo. Né, é um dia mais sacro que os outros, não. Né, é um dia comum, mas é um mandamento que Deus instituiu para nós mesmos, né, para a glória dele. Né, e com toda probabilidade, irmãos, né, com toda certeza eu posso dizer, afirmar, se nós não guardamos o dia do Senhor, nós não vamos também nos dedicar nos outros dias. Né, isso é fato. Né, isso é fato. A pessoa fala assim, não, eu não guardo o dia do Senhor, mas eu vou dedicar a outro dia da semana exclusivamente a Deus. Não, irmãos, porque o domingo é o dia que Deus instituiu. Atos 27 diz, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos, com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Né, então, a guarda, né, do sábado destinava-se a manter a memória, né, que Deus criou, né, o mundo e todos os habitantes. Né, como eu já disse, né, no início, lá vem muito antes, né, dos 10 mandamentos. Esse dia também é para nos trazer a memória que Deus nos criou, né, e todos os habitantes, Deus criou a terra, e que um dia, né, nós vamos, né, retornar a Ele. Né, nós temos fé, né, que um dia vamos estar com Ele, com Cristo. Né, e por isso que é para todos os homens, para os homens verem essa necessidade, que eles não vão viver para sempre. Né, não vão viver para sempre. Isso é o fundamento da religião. Deus criou o homem, né, e o homem precisa alcançar o favor de Deus para um dia estar com Deus. Né, então, o sábado, né, no Velho Testamento era para isso. Né, para as pessoas lembrarem, parar um pouco a sua vida corrida, né, a sua vida louca, e lembrar de Deus, lembrar que nós não vamos viver para sempre, lembrar que nós precisamos, né, estar bem com Deus. Né, mas agora no Novo Testamento, né, que fique bem claro, esse dia foi mudado, né, para o domingo. E para quê? Antes era para manter a memória, né, dos judeus, né, que Deus criou o ser humano e todas as coisas, e hoje foi mudado para o domingo, né, por quê? Para nos trazer a memória que o Senhor Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. O Senhor Jesus foi ressuscitado, né, e Ele está à direita de Deus ali, né, intercedendo por nós. Então é o dia da ascensão de Cristo. Né, esse é o grande fato, né, esse é o grande ponto central, né, do cristianismo, né, do Novo Testamento. Né, que Jesus Cristo morreu por nossos pecados, mas Ele ressuscitou. Né, Ele subiu aos céus e Ele está, né, intercedendo por nós ao Pai. Né, então, por isso que foi mudado. O foco está em Cristo, na ressurreição de Cristo. Né, então, a guarda do dia do Senhor,
né, ela tem alguns propósitos principais, né, como nós já estamos vendo. Mas ele também é um tipo, né, a guarda do dia do Senhor, como nós já vimos por todos os tempos, por todos os homens, é um tipo perene do eterno sábado, né, que os santos devem perseverar. Né? Não pense, né, que é fácil guardar o dia do Senhor. Como eu já disse, não é apenas nós virmos, né, no culto. Né? Não é fácil, mas é um tipo que nós devemos perseverar sempre. Hebreus 4, 3 a 11, vamos ler, irmãos, o texto, o que diz Hebreus 4. Se algum irmão quiser ler, né, está com o microfone, Hebreus 4, 3 a 11. Aqui. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. É isso mesmo? Até o 11. Até o 11. Porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de fazer todas as obras, ou de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Amém. Então aqui o escritor de Hebreus, né, descreve todas as vezes que o povo caía, né, e ele conclui, né, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de obediência. Né? Então, como eu disse, não é fácil. Nós temos que nos esforçar, né, para não cair, né, no mesmo exemplo de desobediência. Né? Então, o sábado é para nos lembrarmos, né? Nós temos que nos esforçar ali, né? Então é um dos propósitos, né, que Deus instituiu. E também, né, porque, irmãos, quem aqui fica cansado, no sábado tá cansado, né? A semana é cansativa, né? Então, imagine se nós não pararmos, né? Domingo continuar trabalhando a mesma carga de trabalho ou até mais, né? Eu vou aproveitar. Irmãos, a gente adoece, né? Deus conhece, né, o ser humano, ele nos conhece. Se nós não pararmos, descansarmos, né, a gente acaba adoecendo, né? É pior, além, né, de ser, a gente se alimenta todos os dias. Né? Geralmente, nós somos um pouco negligentes na semana em questão de oração, de leitura, estudo da palavra. Né? Se nem no domingo nós conseguimos fazer isso, na semana vai piorar mais ainda a situação. Né? Então, Deus, né, na sua graça, na sua providência, conhecendo o ser humano, ele instituiu esse dia por nossa causa. Né? Então, é isso. Né? E ele ainda fala, né, em diversos textos, né, no início do mandamento, lembra-te. Lembra-te. Então lembra, não esqueça disso. É para o seu bem. Né? É para o seu bem você guardar esse dia. Né? É para o seu bem você descansar. Né? E também, depois Hebreus reforça, esforcem para não cair no mesmo erro que o povo caiu no passado. Né? Então isso que
que tem que ficar no nosso coração, como ele diz também no texto, né? Não endureçais o vosso coração. Não endureça o coração. Talvez você não esteja guardando esse dia, né, como deveria, como eu também não tenho, né, mas eu procuro me esforçar, né, como Hebreus, né, o escritor de Hebreus pede, né, que possamos nos esforçar. Como eu disse, talvez, né, alguém que esteja ouvindo pensava que guardar o dia do Senhor é só vir no culto, né, mas hoje nós estamos aqui expondo, né, explicando que não é apenas isso, né. Então se esforce, lembra-te, não endureça o teu coração, né. Então o propósito também, irmãos, do dia do Senhor é propiciar um tempo oportuno para o nosso culto público, né? Público, privativo, né? Às vezes, né, nós não temos tanto tempo na correria da semana para nós pararmos ali na nossa casa, no nosso lugar secreto, orar a Deus, né? E também para a instrução religiosa. Nós estamos aqui agora na escola bíblica, né? Outros irmãos estão ali nas salinhas, né? Para a instrução religiosa, para aprender justamente isso, para aprender muitas vezes o básico que nós nos esquecemos, né? Para lembrar, né, dessas coisas, né? E também, né, para propiciar um período adequado de descanso da nossa agitação semanal, da nossa exaustão, né? Tem irmãos, né, o irmão trabalha, né, de pedreiro, né? Imagine se não, vai ter irmãos que trabalham, né, de pedreiro no serviço braçal pesado, né? Imagine se não descansar, né? Não dura um mês, vai adoecer, né? Tem serviços que são mais tranquilos, né, escritório, mas irmãos, é para isso, né? E também tem o cansaço mental também, né? Não é só o lado, né? Nós não podemos fazer as outras pessoas pecarem, né? Por mais que elas não são cristãs, né? O mandamento diz aqui que é para todos os homens, né? Então todos os tempos, né? Então é isso, né? Fica uma referência. Se os irmãos aí uma hora, será que isso eu estou guardando o dia do Senhor, eu estou quebrando, né? Então pense, né, nesses exemplos, né? Eu vou, né, no mercado de domingo, né? Eu estou fazendo a outra pessoa trabalhar. Está aberto lá, né? Mas, né, é o que a palavra diz, né? Jesus também disse em Marcos 2:27, né? O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. É o que eu já tinha dito, né, que Deus fez esse mandamento por nossa causa, por nosso bem, por nosso benefício. E aqui está o fundamento, né, o próprio Jesus está dizendo, não é nenhum teólogo, né, não é Rode, não é Calvino, né, é Jesus Cristo, né. Então, muitas coisas estão com nós, né, obedecer ou não, crer ou não, né, seguir ou não, procurar, né, se santificar esse dia ou não. Como eu disse, não é fácil. Hebreus, né, disse, esforcemo-nos, né, por cumprir o que a palavra diz, né. E também, irmãos, né, agora vamos entrar, né, o que o dia do Senhor, né, para os reformados, né, a gente pode se aprofundar um pouco mais, né, nisso, o dia de Deus, o dia do Senhor para os reformados, né. Então, o primeiro dia da semana, né, como eu disse, ele não possui nenhuma sacralidade maior do que os outros dias, né. Ele não é mais santo. Nós não cremos nisso, né. Nós cremos, né, porque a palavra de Deus ensina, porque está explícito nos mandamentos, né, que nós devemos guardar, né. Esse dia, como eu disse, não é exclusivo dos presbiterianos, dos reformados, né, dos reformadores, não. É a Bíblia, mas nós também não cremos que é mais sagrado do que os outros, né. Hoje em dia, né, a maioria das igrejas não guardam esse dia. O irmão tem uma pergunta. Aproveitar para tomar uma água. Na verdade, a gente sabe que tem exceção, não é? Porque ninguém vai querer chegar lá na Santa Casa e encontrá-la fechada no domingo. O irmão adiantou onde eu ia chegar, né? Então mas realmente tem todas as exceções. Chamar o bombeiro e o bombeiro não vem porque está, né?
o policial não vai atender as ocorrências, por quê? Então, a gente sabe, né? Então, só que isso é uma coisa que a pessoa não procura, não faz isso. Tem algumas religiões, algumas seitas que até usam o dispositivo constitucional que existe, né, para se isentar de trabalhar no dia que eles acham que não deve trabalhar, fazer algumas coisas ou deixar de fazer algumas coisas que a sua religião prega que não deve fazer ou fazer, né, que é um direito constitucional que está caindo de moda também, né, diga-se de passagem, né. Mas, assim, essas coisas a gente sabe, né? Então, mas não é uma coisa que se busca voluntariamente, como contratar o pedreiro, o pintor, para trabalhar lá na casa, né? É isso mesmo, o irmão já entrou numa parte que eu ia entrar mais à frente, né? É óbvio, mais uma pergunta ali. É óbvio que existe, né, exceções, né? O irmão Celso disse, no caso, não podemos trabalhar no dia do Senhor, então se o bombeiro não trabalhar, imagine, né? Como tem, até a Constituição traz, né, serviços essenciais, serviço de energia, água, esgoto, né? Só que a questão, irmãos, é que se você pode, que a gente tem que sempre pensar, se você pode escolher não trabalhar nesse dia ou não. Eu sou bombeiro. Eu posso escolher entre estar no serviço operacional ou no administrativo. Se eu posso escolher e escolho trabalhar no domingo, né, posso estar errado, mas minha opinião pessoal é que eu estou errado. Se eu tenho essa opção, né, de escolher, né, hoje eu escolhi, eu estou no serviço administrativo. É só um exemplo, como qualquer diversos outros serviços, né? O enfermeiro, tem serviços que não tem como, é escala, 12 por 20 por 36 lá, vai alternando, não tem como, né? Vai cair lá naquele dia, lá, mas se você tem uma oportunidade, né, de ir para outro serviço, né, para conseguir ali não trabalhar no dia do Senhor, mas você decide ficar, creio que você está errado. Ou se você passa 30 anos ali e não se esforça, né, nem 1% para tentar mudar isso. Porque às vezes, né, é cômodo para nós, né, não, eu estou isento por causa do meu serviço. Né, então, tem essa questão. Se alguém quiser, discorda, né, a gente está aqui para conversar sobre isso. É uma aula, não é um sermão. A gente não é só eu que falo. Né? Então é isso, irmão. Se você tem oportunidade, porque, né, a palavra de Deus diz, às vezes a gente até vai ter um prejuízo salarial, né, escolher, né, não trabalhar nesse dia. Né? Mas o que é mais importante? Né? Então, não tem como, não tem jeito, é minha profissão, né? Não tem jeito, irmão. Você pode, sua folga na segunda, dedique-se a segunda ao Senhor. Dedique-se a segunda. Só não se isente, né, de não guardar o domingo e não guarde nenhum dia. Né? Dedique-se na segunda-feira ali, né, a leitura da palavra, a oração, a intercessão, a buscar o Senhor. Não, esse dia é minha folga, então eu vou guardar esse dia, né, para Deus. Né, porque eu não pude, né, no domingo. Porque a palavra diz, né, que aqueles que podem quebrar a lei é o sacerdote, né, para ter todos os serviços. Mas nós temos também, né, para caso de obras de misericórdia. Não, eu guardo o dia do Senhor, né, meu irmão acabou o gás lá na casa dele, né, ele pediu uma ajuda, tá todos os locais fechados, né, não conseguiu, já era noite, né, ou cedinho, não abriu ainda. Não, irmão, hoje é o dia do Senhor, não posso aí te ajudar. Não, irmãos, não é isso. Né? A gente, para cumprir obras de misericórdia, né, isso é guardar o dia do Senhor. Né? Eu vou visitar a minha família, né, no domingo à tarde, após a escola dominical, né, que eu não vejo durante a semana. Irmãos, isso é ir lá, né, levar uma palavra, fazer uma oração.
Isso é guardar o dia do Senhor. Né? A gente fazer serviços, né, públicos e privados ali para Deus. Né? O nosso momento, não, eu não tenho tanto tempo de orar, de buscar o Senhor durante a semana, eu vou me dedicar ali a parte da tarde. Né? Não também, né, não, vou faltar na escola bíblica para ir visitar minha família. Não, está errado. Né? Não, vou faltar na escola, vou faltar no culto para ficar lendo a palavra em casa. Não, não é isso que ensina. Né? Então, é isso, lembrar que obras de misericórdia, nós não quebramos o dia do Senhor para exercer obras de misericórdia. Né? Quebrou o cano lá do meu irmão, lá na casa dele. Irmão, que eu falo, às vezes é o vizinho. Né? Ele pede uma ajuda lá, não. Né? Jesus denunciou isso. Falou que os fariseus davam o dízimo de tudo, mas negligenciavam outras coisas. Né? Se não ajudava uma pessoa, não podia curar uma pessoa, né? Mas se um animal deles caía numa vala, eles tiravam. Né? Então, né, nós não podemos também ser um fariseu. Né? Achar que, não, eu vou guardar, eu vou, né, ficar em casa, de braço cruzado, né, dormindo o dia inteiro no domingo. Não, não é isso. Né? Não é isso que a palavra ensina. É o dia da preguiça. Não, é o dia do Senhor. Né? Não é... Né? Irmão, desculpa, eu prolonguei isso. O irmão ia fazer uma pergunta. A minha pergunta, ela é baseada assim, tipo, se é baseada assim, se uma pessoa se chegar em mim e precisa de um trabalho, pois ela precisa muito do dinheiro, e esse trabalho é justamente no dia do Senhor, como eu, como cristão, posso ajudar, não sendo negligente mediante a necessidade do meu irmão? É um serviço que ele só pode fazer no domingo? Não pode fazer na segunda? Ou a gente... Não, seria tipo, ele precisa muito do dinheiro. Tipo, eu pensei em possibilidades, mas eu não consegui chegar numa conclusão. Eu poderia ajudar ele dando o dinheiro para ele naquele dia, para ele fazer o serviço em outro dia, né? Ou eu poderia ajudar ele com a necessidade dele. Mas eu não sei o que seria mais certo. Eu acho que as duas opções que você levantou estão certas. Você falou que já vai ajudar de pronto, né, com o dinheiro que ele está precisando ali, né? Ou ajudar a necessidade, igual você disse. Obras de misericórdia. Né? A gente está socorrendo ali a pessoa naquilo que ela necessita. Né? A gente não está quebrando o dia do Senhor por isso. Né? O problema é a gente, né, eu quero que minha obra que vai mais rápido trabalhe no domingo. Né? Aí também não. Né? Ou, eu quero que você faça isso no domingo para não me incomodar em tal dia. Não, né? Mas se alguém nos procura, como eu disse, faltou um gás, quebrou um cano, exemplos, né, irmão? Né? O que a gente não pode, a gente vai guardar o dia e vai fazer os outros pecarem, né? Então é isso que tem que ficar em mente. Não dá para a gente esgotar todos os exemplos, né? Mas se acontece alguma coisa, nós temos que orar, pedir sabedoria a Deus para ver o que é mais razoável, mais correto, né, quanto a isso. Né? Então, não sei se ficou claro. Eu queria só complementar, é uma discussão ou uma questão bem delicada, né, que nós estamos trabalhando. Eu penso que tem questões que não competem a nós, né? Então, por exemplo, não é nós, né, Otávio, ou talvez nem você, que vai determinar para a chefia quantos bombeiros tem que ficar de plantão. Isso vai depender dele, né? Porque é competência dele, até no aspecto legal. O que eu queria só levantar com os irmãos, que eu acho que é isso que o Otávio disse, no final, a gente tem que orar, porque o nosso Deus age. Ele é o nosso Deus que pode mudar o coração da chefia, né? Se vai ter tantas pessoas ou não, se vai ter vigia, né? De repente lá na Unesp, será que precisa ficar um vigia de dia? Mas eu não posso falar isso. Se der um roubo lá, né? Fala o Geossi que sugeriu para não ter vigia de noite. Não é a minha parte, é isso que eu estou querendo dizer para os irmãos. Não é a minha parte.
A minha parte é orar. É pedir para Deus cuidar. É pedir para... O que eu estou querendo levantar só para a igreja é para a gente não ter pré-julgamento. Porque o julgamento que nós fizemos também é pecado. Na posição na qual Deus não nos colocou. Não é verdade? Deus não colocou você, né, Otávio? Ainda, eu acho, né? Como chefe, como chama? Capitão dos bombeiros aqui. Deus não me colocou como diretor da Unesp. Aliás, eu sou um funcionário, eu tenho que submeter à direção, né? Então, que a gente possa, como igreja, não fazer pré-julgamento em relação a isso. Nós temos que pregar o evangelho, nós temos que falar, é o que eu acho, pela minha opinião aqui do irmão Gelsi, tá? Não do presbítero, é do irmão Gelsi. Porque senão também a gente fica aquilo que o Felipe levantou, né? Quer dizer, é decisão da pessoa que está contratando. Porque também uma questão também que eu estou levantando aqui, vamos imaginar, eu escolhi trabalhar na saúde, eu vejo os irmãos da saúde. Na saúde tem escala, é particular da saúde. Quem trabalha no centro cirúrgico da Santa Casa, né, a enfermeira que está lá, tem escala. Né? E como o irmão Celso falou, a pessoa que é cristã, deve ser difícil, né? Falar assim, hoje ao invés de eu ir no culto, eu tenho que ir para fazer o meu trabalho na Santa Casa. Então, tem atividades que são mais difíceis do que a nossa, né? Professor não ministra aula, não tem aula no domingo, né? Então, só isso que eu queria levantar para a igreja, essa questão do pré-julgamento e até da consequência do pecado em relação a isso, né? Estou falando do mundo lá fora, porque na igreja é diferente, logicamente que nós, como, né, na igreja a gente tem as nossas particularidades, né, e graças a Deus o nosso país nos dá essa liberdade, né, de nós trabalharmos conforme a gente desejar. Se tem alguma coisa para corrigir, com certeza você estudou, fica à vontade. Deixa eu só complementar para não esquecer. Não, irmãos, é isso mesmo que você falou, eu já tinha dito, falei que, sem dúvida, tem casos, né, o bombeiro, o enfermeiro, o serviço de energia, imagine se acabar a energia agora, vamos ficar esperando até segunda-feira, né? Serviços essenciais, né, que tem muitos, né, a rodovia, né, tem um acidente, não ir lá a eixo, né, lá, o bombeiro não ir. Tem serviços essenciais que tem escala, né? A questão do lazer e os serviços mais fáceis, é fácil, né? Essas questões realmente são mais difíceis. Mas, como eu disse, né, Jesus condenou as pessoas que diziam que eu não vou fazer, então não ia existir nenhum bombeiro, não ia existir policial, não ia existir serviço, né? Então a irmã que está lá no computador está trabalhando, não. Né? Existem todas as exceções de você ir lá socorrer um irmão no momento de necessidade, faltou um gás, acabou o alimento, etc. Existem todas as exceções e nessas exceções nós não estamos pecando. Né? O que é importante é se nós temos a opção. Né? Não, eu vou trabalhar no domingo porque aí eu ganho mais dinheiro. Né? Eu vou trabalhar no domingo porque para mim não ir no culto, né? Então, não, eu vou descansar, né? É isso, as obras de misericórdia, irmão, é guardar o dia do Senhor, né? Igual você falou, se um dia eu chegar capitão, não vou chegar, né? Não vou, mas é lógico, eu ia colocar lá as quantidades, né, necessárias, como tem escala extra, às vezes na época de eleições, né? Só que se eu posso, a escala extra é sábado e domingo, né? Aí eu, né, pelo meu tempo de serviço, eu posso escolher na frente dos outros. Aí eu vou lá, em vez de escolher no sábado, eu escolho no domingo. Eu estou guardando o dia do Senhor? Né? Não estou. Então, não dá para nós esgotarmos todas as situações.
Temos que orar, pedir sabedoria a Deus, né? Estudar a palavra, conhecer a palavra, né? E o Espírito Santo é nosso guia. É nosso guia. Ele vai sondar o nosso coração. Ele conhece o meu, o seu, de cada um. Ele vai incomodar ali cada um, né? No serviço de cada um, se poderia estar ali ou não, né? Ele é o nosso guia, né? Nós não podemos julgar, como ele foi dito. A palavra diz julgar segundo a reta doutrina, né? Se nós estamos vendo alguém, né, que está num lazer, em vez de estar no dia do Senhor, também não julgueis, né? A palavra ensina, mas a pessoa está trabalhando? Não, ela está ali. Obras de misericórdia, escala, né? O Otávio, né, poderia estar trabalhando no serviço administrativo ou, em vez de domingo, no sábado. Ele escolheu trabalhar no domingo, né? Eu estou errado, né? Então, é isso, irmão. Não dá para nós esgotarmos todas as situações, né? Existem todas as exceções, né? Nós temos que orar, pedir sabedoria a Deus, né? E o ponto principal, né, é se nós poderíamos escolher, né, entre fazer ou não, e se nós escolhemos fazer, aí, né, não tem o que se discutir, né? A questão é essa. Não sei se o irmão foi mais um comentário, né? Mas a minha opinião é essa. Minha opinião não, né? Palavra, né? Opinião em alguns casos específicos, né? Não, o que eu ia falar é que eu conheci uma pessoa que ela optou, é funcionário público, optou em trabalhar sábado, domingos e feriados, para poder fazer um estudo melhor, tal. E isso perdurou por muitos e muitos anos, né? E aí eu fico pensando, a questão do culto, né? Você comentou aí, se a pessoa tem a folga na segunda. E o culto solene, que é um mandamento, não é? Se ela nós temos que cultuar a Deus com os irmãos. Eu não posso prestar um culto sozinho na minha casa. Não, mas você falou que ela optou. Isso. Optou em trabalhar no domingo. Então, aí não tinha nenhum dia que ela pudesse errado. Cultuar a Deus com a igreja, né? O irmão ali, o Juliano, né, você optou a trabalhar no domingo? Não, é escala, então, né, isso daí. Mas se eu opto a trabalhar no domingo, se eu estivesse trabalhando não gosto de ficar falando exemplos, principalmente pessoais, mas se eu tivesse escolhido trabalhar no operacional, né, 3 vezes na semana, né, a cada 3 domingos, eu ia trabalhar. Cada 2, eu ia trabalhar, né? Eu ia ganhar um pouco a mais, mas eu ia estar escolhendo trabalhar, sendo que eu tinha a opção, né, de não trabalhar. Então, eu estou errado, né? E também a Ariane não ia deixar, né? Então, né, é isso. Se a pessoa optou, né, tá errado, né? Porque às vezes não, eu vou ganhar ali horas extras, muito mais, né? Então temos que escolher às vezes, né, entre servir a Deus ou ao dinheiro, né? A questão principal é essa. Se não temos a opção, né, chega nas eleições, aqui alguém já foi chamado para ser mesário? Tem pessoas que são chamadas para ser mesário, não conseguem, né, é obrigado a trabalhar. Então a pessoa está pecando? Não, né, é a lei dos homens, né, a gente tem que cumprir, né, também. Então, né, nós estamos isentos de cumprir a lei dos homens quando essa lei, né, nos vai contra a palavra de Deus. É um pecado. Saiu uma lei lá que, né, a gente tem que abortar, né, a gente não pode cultuar o Senhor no domingo. Não, aí a gente está ali, mas é uma lei que a gente vai um dia ali a cada 2 anos ser mesário, né? Então, se você não for, eu acho que tem até punições, né? Não sei, multa, né? Tem várias punições, não sei dizer, mas tem punições, né? Você perde os direitos políticos ali, né? A irmã quer... Eu lembro sempre daquele versículo que fala assim: melhor um dia em tua casa do que em outras partes 1000.
Se a pessoa não sentir isso, não adianta. Pode não trabalhar, pode não ter escala, pode não ter nada. Vai querer. Fala um pouco mais perto do microfone. Se a pessoa não lembrar daquele versículo, melhor um dia em tua casa do que em outras partes 1000. Se a Do pessoa que mil não em outro sentir, lugar. não depende de escala, de nada. De saúde, não depende de nada. Não vem, pronto. É, como eu falei no início, né? Guardar o dia do Senhor não é só a gente vir no culto. Né? Isso não é guardar. Se a gente vem aqui e fica que nem um zumbi. Aqui também assim, eu vou só para o pastor ver que eu fui. Né? A irmã que marca a chamada, é só para a irmã ver que eu tô lá. Ó, marcou chamada, não faltei nenhum dia no ano. Não, não é. É o nosso coração ali, se estamos dispostos ali no dia do Senhor. Então eu não posso trabalhar no domingo. Eu vou trabalhar até meia-noite no sábado, né, ali alucinado, e depois aqui você chega, né, morrendo de sono, cansado. Né, servir ao Senhor com todo o teu coração, com todas as tuas forças, né, com toda a tua alma e com todo o teu espírito. Né? Se eu ficar trabalhando até meia-noite no sábado, pode ser que aconteça um plantão de algum enfermeiro, de alguém que vai até meia-noite, né, aí, amém. Mas eu vou, não, porque meia-noite e 1 eu já não posso trabalhar mais. Né? Então, é isso, a gente tem que servir, tá aqui para servir com todas as nossas forças, né, ao Senhor. Amém? Mais alguém? Então sigamos, né? A igreja, né, e cada membro, né, nós prestamos um culto, né, permanente a Deus. Né? Nós somos, a palavra diz que nós somos sal, fermento e luz. Né? Então nós também não somos só sal, fermento e luz no domingo. Né? Nosso culto é permanente. Né? Então também não podemos pensar assim. Né? Vamos ser sal, luz, fermento só no domingo. Né? Domingo eu viro santo, mas no resto da semana, né, ninguém nem sabe que eu sou cristão. Né? Não, né, o culto da igreja, né, não cessa, irmãos, não cessa. Né? Então, Deus concedeu, né, a nós, né, fauna, flora, água, ar, minerais, né, para a gente produzir aí, né, tudo que nós conseguirmos, e nos requer o quê? Somente o dízimo, né, de tudo que a gente produzir. Né? Mas ele também separou um dia ali para o nosso descanso. Né? Ele de 6 dias ele requer só um, né, para isso. Né? O dia que a gente deixa, né, todas as nossas fadigas, todas as nossas preocupações lícitas em outros dias, né, muitas delas são cansativas, extenuantes, né, mas ele separou esse dia para nós nos reunirmos, né, comunitariamente e servir ao Senhor. Né, mas aí, né, mas eu só tenho domingo para limpar a casa. Né, eu só tenho domingo para ir no ABD. Eu só tenho domingo para ir no shopping. Né, eu trabalho 6 dias, né? Eu só tenho o domingo, né, para mim jogar meu videogame. Não, só tenho domingo para mim estudar, né, para mim fazer faculdade, né? Só tenho domingo, né? Então, irmãos, não existe, né? Não é assim. A gente tem que rever as prioridades. Né? Se a gente só tem o domingo para fazer tudo, alguma coisa está errada, aquilo que eu estou falando, fadiga, excesso, né? Parar, pensar, Senhor, né? O que tem alguma coisa errada, né, na minha vida, né? Que o Espírito Santo, através da palavra, fale no coração de cada um aqui, dos que estejam ouvindo, né? Porque isso é pessoal, né? Cada um tem que saber ali, é pessoal de cada um. Aí, como eu disse, cabe a nós obedecermos ou não, né, o que a palavra diz. Né? Como eu já disse, o domingo é para nós ressociarmos, né, nos associarmos como os irmãos, né, para glorificar a Deus, recuperar nossas energias, prestarmos cultos, né, a Deus, coletivo e individual, né, proclamar a salvação, divulgar as escrituras, né, cuidar da nossa vida espiritual. Como eu também disse, reforço, nós não somos, né, inventar uma palavra, domingólatras, né, achar que domingo é o dia mais santo do que os outros. Não. Nós cremos que
todos os dias são os dias do Senhor. Né? O servo de Cristo, né? Eu ia entrar agora, mas o irmão tinha adiantado, né? Deus concede um emprego ali que ele tem que trabalhar, né, no domingo, né, por motivo de escala. Ele obedece ao mandamento se ele cumprir ali no dia da folga dele, né, perfeitamente. Né? Mas quando, né, é uma opção pessoal, aí que é um problema. Né? Aí é um problema. Se eu trabalhar no domingo, Deus, eu vou ganhar mais. Né? Então, irmãos, tem hora que temos que escolher. Né? Não só essa questão de domingo ou não. Um emprego que nos afasta 16 horas da nossa família. Né? O que você prefere? Né? Estar longe da sua família e não ver seus filhos crescerem? Então, o que eu estou falando é pessoal. Né? Às vezes nós temos que escolher. E Deus, né, quer a nossa fidelidade. Né? Não é que Ele... É para o nosso bem esse mandamento. Né? É isso que eu insisto. Né? Então, se você trabalha, né, no domingo e não dedica nenhum outro dia da semana ao Senhor, né, tá errado. Né? Se você trabalha no domingo e tem a opção de não estar trabalhando no domingo, mas você escolheu por causa do dinheiro, né, tá errado. Né? Então é isso, irmão. Se nós temos a oportunidade, nós não podemos usar, né, isso como uma desculpa. Porque a palavra, né, diz que o domingo é o sábado cristão. Isso não é um mandamento exclusivo dos judeus, né, não é do Velho Testamento, não. Isso vem desde da criação. E também, né, esse descanso não é, como eu disse, né, tem irmãos, né, dos adventistas, os judeus, que lá na sexta-feira, 18 horas, né, eles param, não fazem nada. Né, também não é isso. Nós aprendemos que não é mais no sábado, que é no domingo, né, por causa da ressurreição de Cristo, para nós nos lembrarmos da recriação, do novo nascimento de Cristo, o Cordeiro de Deus, que veio ao mundo e morreu por nossos pecados, e ressuscitou. Né, é para isso, o dia foi mudado. Né, o domingo é o dia do nascimento da igreja. Então, deu ao início, né, da vitória do Filho de Deus sobre a morte, né, da vitória do Filho de Deus sobre o inferno, né, da vitória sobre o pecado. Né, então, por isso que é no domingo. 1 Coríntios 16, 2, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha em parte, em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que não se façam coletas quando eu for. Né? E Atos 27, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Né? Então, irmãos, no Velho Testamento, né, o dia do Senhor era apenas um símbolo. Né? Era apenas um símbolo, o sábado, era um símbolo. Mas agora, no Novo Testamento, né, é algo que se tornou concreto. Né? Jesus Cristo veio, né? Jesus Cristo morreu, cumpriu, né, tudo o que estava sido proposto, como também outros símbolos. Né? A Páscoa se transformou, né, em ceia. Né? Não com cordeiro assado, né, pães sem fermento e ervas amargas. Né? Não. Né? Mas com o pão comum, o vinho, né, o suco de uva. Né, a circuncisão, né, se tornou em batismo. Ergueu a mão? Eu só ia acrescentar ao que você está ensinando, que lá na palavra de Deus, na Bíblia, em Mateus 12, depois aconselho os irmãos a ler, Jesus, com seus discípulos, ele passa pela seara, eles estão com fome, e eles colhem espigas para comer. E os fariseus estão lá todo o tempo tentando acusá-lo, perguntando se é lícito o que eles estão fazendo. Depois ele cura a mão ressequida de
de um homem que estava ali, e os fariseus novamente tentam acusá-lo. E também em Lucas 14 ele cura um doente. Então, eu acho que o maior exemplo, né, Jesus mesmo fala em Mateus 12, que ele é maior que o templo e ele é o dia do Senhor, ele é o próprio dia do Senhor, ele é o próprio sábado, maior que o sábado. Eu acho que o maior exemplo do que nós devemos ser e fazer, principalmente no sábado, é Jesus Cristo. E o maior exemplo do que não devemos ser são os fariseus. É isso mesmo, irmã. Esses exemplos aí e inúmeros outros. Jesus fazia muitos milagres no sábado ali, justamente porque ele conhecia o coração, né, daqueles que estavam procurando uma oportunidade ali para acusá-lo, né? E aquilo, ele estava fazendo o quê? Ele curando, ajudando. Tem o exemplo do bom samaritano também, né? Passou o sacerdote, né? Passou ali outro e não ajudou, né? Mas se nós vemos uma pessoa, né, ali necessitando de ajuda, né, nós devemos ajudar, né? Então é isso, Jesus, né, é nosso exemplo, é nosso pastor, sumo sacerdote, né? Nós temos que segui-lo, sem dúvida, mas, né, se nós olharmos somente, né, para aquilo, igual ela falou, que os fariseus faziam, eles faziam, né, uma parte, mas negligenciavam as outras. É isso que eu estou querendo frisar. Nós não podemos, né, fazer uma parte e negligenciar as outras, né? Nós temos que seguir todo o conselho de Deus, toda a palavra, né? Então, como eu disse, né, a guarda do sábado no Velho Testamento era sombras, né? Aí por isso que foi passado para o domingo, né, o dia da ressurreição. A Santa Ceia se tornou, a Páscoa, né, se tornou em Santa Ceia, né? E a circuncisão em batismo, né, não com a mutilação ali do prepúcio, mas como água ali derramada, né, em nome do Pai, do Filho, né, do Espírito Santo, não somente ali para os judeus que foram retirados ali do Egito, mas um memorial, né, da ressurreição de Cristo, do nascimento da igreja, né? Então, irmãos, para finalizar, né, o cristão tem a obrigação de guardar o dia do Senhor, não para ficar, né, na ociosidade, né, passar o dia inteiro, né, na preguiça, bebendo, comendo, né, não usar essa desculpa, né, para momentos de lazer, né, e dizer, eu também sou filho de Deus, né, eu também tenho que descansar, né? Não, isso não existe. O cristão tem a obrigação de guardar o domingo para cultuar a Deus, né, em Cristo, confraternizar entre os irmãos, né, entre a nossa assembleia aqui, no culto solene. Então essa, né, é a nossa obrigação, que possamos, né, ser exortados pelo próprio Espírito Santo, né, através da palavra, através de questões particulares, né, em nosso coração, né, porque ele é o Senhor, né, da nossa consciência, como a confissão ensina. E é isso, irmãos. Como já estamos avançados no tempo, eu queria apenas ler algumas perguntas do catecismo maior. O catecismo maior, né, faz parte da nossa confissão de fé, da doutrina da nossa igreja. É que são perguntas e respostas mais simples, né? A confissão, ela é um pouco mais complexa, mais teológica, mas o catecismo maior, o breve catecismo, ele traz questões bem simples para o nosso entendimento, né? Então, né, a pergunta 115, né, do Catecismo Maior diz: qual é o quarto mandamento? O quarto mandamento, né, nós já lemos, né, está em Êxodo 20, 8 a 11, eu não vou ler novamente, né, mas aí a pergunta 116 diz: o que é exigido no quarto mandamento? Né? O quarto mandamento exige que todos os homens santifiquem ou guardem santos para Deus todos os tempos especificados, que Deus designou em sua palavra expressamente um dia inteiro em cada 7,
O sétimo dia, o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, e o primeiro dia da semana, desde então até o dia de hoje. E há de assim continuar até o fim dos tempos, o qual é o sábado cristão, o que no Novo Testamento é chamado dia do Senhor, domingo. Aí, a 117, como há de ser santificado o sábado ou dia do Senhor? O sábado ou dia do Senhor há de ser santificado por um santo descanso por todo esse dia, não somente de tudo quanto é sempre pecaminoso, mas até de as ocupações e recreios seculares, que são permitidas em outros dias, em fazê-lo em nosso deleite. Passamos todo o tempo excesso aquela parte que deve empregar em obras de necessidade e misericórdia, nos exercícios públicos e particulares do culto a Deus. Para este fim, havemos de preparar o nosso coração com toda previsão, diligência, moderação, dispor e convenientemente arranjar os nossos negócios seculares para que sejamos mais livres e mais prontos para os deveres desse dia. Então, aqui entra mais no próximo inciso, que o pastor vai ensinar para nós, mas o 118, porque é o mandamento de guardar o dia do Senhor domingo, mais especificamente dirigido aos chefes das famílias e a outros superiores. Então, por que esse dia é mais dirigido aos chefes de família e aos outros superiores? Por quê? Porque o mandamento de guardar o dia do Senhor domingo é mais especificamente dirigido aos chefes de família e aos outros superiores, porque estes são obrigados não somente a guardar por si mesmos, mas fazer que seja observado por todos os que estão sob o seu cuidado, porque são, às vezes, propensos a impedi-los por trabalhos seus. Então, os chefes de família, no caso os homens aí, têm algo mais difícil ainda. Nós temos que ajudar as nossas famílias, nossas mulheres, nossos filhos, a guardar esse dia. Não, minha esposa não está guardando, não, a salvação é individual. Não, nós, como chefes de famílias, temos que ensinar, exortar a cada um. É nossa responsabilidade. E quais são os pecados proibidos no quarto mandamento? Diz o seguinte: os pecados proibidos no quarto mandamento são toda omissão dos deveres exigidos. Então, aquilo que a Juliane comentou, a pessoa escolheu a omissão dos deveres exigidos. Todo o cumprimento descuidado. Então, tudo que a gente cumpre aqui, fazer de forma descuidada, se eu vim aqui dar uma aula para vocês de forma descuidada, eu tô errado, tô pecando. Qualquer coisa que a gente faça de forma descuidada, então a gente está quebrando. Ou negligente e sem proveito, e ficar cansado deles. Então também não adianta você querer fazer tudo. Eu vou dar escola bíblica, o culto à noite, louvor, ficar lá na frente, tudo. Não, a gente não pode. Se a gente ficar cansado dos nossos deveres espirituais, a gente está pecando. Nós temos, igual a irmã disse, mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em outro lugar. A gente tem que estar feliz em estar aqui. A gente não pode estar sobrecarregado. A gente não pode. Por isso que a igreja sempre, nós temos que orar para que Deus mande mais trabalhadores para a seara, para que os irmãos que estão, às vezes, sobrecarregados, tenham ajuda na questão de escala, na questão de todas as coisas. E toda profanação do dia por ociosidade e fazer aquilo que é em si pecaminoso. Então, a ociosidade também é pecaminosa. E por todas as obras, palavras e pensamentos desnecessários, com respeito a nossas ocupações e recreios seculares. Também o nosso pensamento, eu não estou trabalhando, mas eu estou pensando no serviço. O pastor está pregando, mas eu estou pensando amanhã como que eu vou adiantar o meu serviço. Então, isso também, irmãos. E as 20, quais são as razões anexas ao quarto mandamento? As razões anexas ao quarto mandamento para dar maior força são tiradas da equidade dele, conhecendo-nos
Deus 6 dias de cada 7 para o nosso trabalho, e reservando um só toda a sua obra. De Deus reclamar uma propriedade especial sobre esse dia. O 7º dia é o sábado do Senhor, de Deus. O exemplo de Deus, que em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, ao 7º dia descansou. Da bênção que Deus conferiu a esse dia, não somente santificado para ser um dia para o seu serviço, mas também determinando para cada um o meio de bênção para nos santificá-lo. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. E a 121, para terminar. Porque se acha a palavra lembra-te colocada no princípio do 4º mandamento. Aí a resposta, a palavra te lembra-te se acha colocada no princípio do 4º mandamento, em parte pelo grande benefício que há em nós lembrarmos dele, sendo nós assim auxiliados em nossa preparação para guardá-lo, porque em o guardar somos ajudados a guardar melhor todos os demais mandamentos, e a continuar em grata recordação dos 2 grandes benefícios da criação e da redenção, que contém em si um breve compêndio da religião, em parte porque em si somos propensos a esquecer deste mandamento, visto que haver menos luz na natureza dele e restringir a nossa liberdade natural quanto às coisas permitidas em outros dias. Então, existe menos luz nesse mandamento, por quê? Porque ele nos restringe de coisas que são permitidas nos outros dias. Por isso que Deus coloca lá, lembra-te, no início, porque este dia vem somente uma vez em cada 7, e muitos negócios seculares intervêm, e muitas vezes nos impede de pensar nesse dia, seja para nos prepararmos, seja para nos santificar, porque Satanás, com seus instrumentos, se esforça para apagar a glória e a memória desse dia, para introduzir a irreligião e a impiedade. Amém, irmãos? Eu espero que, se eu não tenha sido claro, a palavra tenha falado por si. E no próximo o pastor irá dar continuidade, se ficou alguma dúvida, se o pastor também viu algum detalhe que faltou ou que eu cometi algum equívoco, o pastor vai acrescentar. Amém? Oremos. Senhor Deus, glórias nós te damos, Pai, pela tua palavra, pelos teus mandamentos, pelo teu Espírito Santo falando em nossos corações. Deus, ajuda-nos a cada dia a perseverar nos teus caminhos, a andar segundo a luz da tua palavra. Pai, derrama do teu Espírito sobre a tua igreja. Nos ajuda, Pai, a ser melhor. Nos ajuda a guardarmos os teus mandamentos, a sermos sal, luz e fermento nesse mundo, não somente no domingo, mas todos os dias da semana, para que todos vejam que o Senhor é santo, para que todos vejam que o seu nome é santo, para que todo joelho se dobre, para que toda língua confesse. O Senhor é o único e verdadeiro Deus. Nos ajuda, Pai, nos concede a tua graça, porque se não for da tua graça, nós não conseguimos nem ler a tua palavra. Se não for a tua graça, nós não conseguimos guardar os teus mandamentos. Então concede a tua graça, Pai, à tua igreja, ao teu povo. Concede do teu Espírito sobre nós e nos conforma à imagem do teu Filho, para que o Senhor receba toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus, amém.